Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são curvas parametrizadas no plano e no espaço. Esse tema será subdividido em duas videoaulas, então a próxima videoaula é continuação dessa videoaula aqui. Vamos começar definindo uma função que vai de R em R2, então vai de I um subintervalo de R em R2, e essa função R ela vai associar um T a um F de T, G de T. Então vai pegar um T, um valor real que está nesse intervalo I, e vai levar gerando um vetor do R2, que a gente chama a entrada F de T, G de T, onde F e G são funções de R em R. Essa função ela é chamada de função com valores vetoriais. Também é conhecida como função vetorial ou função de valores vetoriais. Então, hoje nós vamos dar início aqui no canal o estudo do cálculo vetorial. Então, a gente pode ver também essa mesma função R dessa forma. R de T, F de T, que é uma função de R em R, I, que é o primeiro vetor da base canônica do R2, mais G de T, que também é uma função de R em R, J. I e J são os vetores da base canônica do R2. Então, nós também podemos escrever essa mesma função neste formato. Analogamente, nós vamos pegar a função R e vamos associar o intervalo I ao R3. Então, tá vendo? No plano, no espaço. Esse I também é um subintervalo de R, né? Então, a gente chama a função R de T, que vai associar esse T, a um vetor no espaço R3, F de T, G de T e H de T. Nós podemos também escrever no formato com a base canônica do R3, I, J, K, que são os vetores da base canônica, e também é muito comum esse tipo de função aparecer assim, ó, no formato vetorial, com esse símbolo aqui, que indica um vetor também do R3. Essa função R de T, nós vamos definir os limites. Como que a gente estuda limite? Quando um T tende a A, da função R de T, basta colocar o limite em cada uma das componentes da função R de T. Para o caso do R3 é análogo, olha, nós vamos fazer limite de RT, vai ser o limite em F, limite em G e limite em H em cada coordenada separadinha. As derivadas também seguem o mesmo padrão, derivar a função R significa derivar F, derivar G, e aqui o mesmo para o R3. Integração, como é que eu faço a integral de A até B da função R de T? Eu também vou passar a integral em cada uma das componentes do vetor, né, do R2, e o mesmo acontece para o vetor do R3. Então, isso aqui é muito simples definir limite, derivadas e integração para esse tipo de função vetorial. Propriedades, eu peguei R e S funções desse tipo, né, funções vetoriais em R3, mas vale o mesmo para R2, tá? Na verdade, vale o mesmo para qualquer Rn, mas o nosso foco aqui são funções que vai do R2 e do R3. Então, aqui poderia ser R2, que vai ser análogo. Quando eu tenho a soma, ao ser derivada, derivada da soma é a soma das derivadas, derivada desse produto aqui é conserva a primeira, conserva a primeira, deriva a segunda, deriva a primeira, repete a segunda, regra do produto normal. Vale a regra do produto também para o produto escalar e para o produto vetorial, lembrando que R e S são vetores, ou do plano ou do espaço, né? Então, olha, vale para o produto escalar, a derivada de um produto escalar é a regra do produto normal, e também vale para o produto vetorial. Continuidade, seja R uma função que vai de I a R2, também poderia ser R3, a mesma definição. Essa função é contínua em A se o limite de R de T, quando T tende a A, der o próprio R de A. Então, lembrando que aqui eu coloquei R2, mas poderia ser R3, que as definições são análogas. Esse tipo de função ele é interessante para nós para descrever movimentos no espaço. E essa parte aqui da videoaula eu peguei das notas de aula do professor Cláudio Martins Mendes, lá da USP. Ele fez essas notas em 2005. Então, eu peguei dele. Está disponível gratuitamente na internet. Então, olha, para descrever o movimento de uma partícula no espaço, precisamos explicar onde a partícula está em cada instante de tempo t
de um certo intervalo. Assim, a cada instante t no intervalo considerado I corresponde a um ponto γ de t e o movimento é descrito por uma função γ de I, esse subintervalo de R, em R3. Então, pegamos aqui o espaço tridimensional, né, x, y, z. Para cada t, nós vamos associar um γ de t, que é esse vetor aqui do R3. Curvas parametrizadas no plano e no espaço, gente, é definido mediante esse tipo de função, de funções vetoriais. Então, nós vamos definir uma curva em R2, sendo uma função contínua, que vai de I ao R2, esse I é subintervalo de R, que vai associar um t a uma função com duas componentes reais. Então, ó, γ1 e γ2 são funções de R em R. Essas equações que descrevem o x como sendo a primeira, né, coordenada e o y como sendo a segunda, elas são chamadas de equações paramétricas dessa função ômega. E, além disso, nós temos que esse t que aparece, ele é chamado de parâmetro. O mesmo pode ser definido para curvas parametrizadas no espaço R3 e em qualquer outro Rn, tá? Então, olha, uma curva em R3 é uma função contínua γ de I em R3, onde I é um subintervalo de R, com 3 entradas, né? E as equações paramétricas dessa curva vão ser x, y e z. A primeira componente é x, a segunda é y e a terceira é z. Então, elas são definidas no R2 e no R3, né? No plano e no espaço, de forma bem parecida. Então, nós podemos pensar que uma curva é o conjunto dos pontos x, y, z do R3 ou do R2, né? Para os quais o x é a primeira componente da função γ, o y é a segunda e o z é a terceira. E o t vai variar no intervalo I. Ao considerarmos a função vetorial, tá vendo que aqui eu já coloquei em formato de vetor para a gente ficar familiarizado. Como o vetor de posição do ponto, então, ó, nós temos o vetor de posição deste ponto sobre a curva, a função vetorial γ define uma curva que é traçada pela ponta do vetor em movimento, γ de t, como vai mostrar a figura abaixo. Então, na verdade, a curva ela é constituída pelos pontos, que são a pontinha do vetor γ de t, γ de t. Então, tá vendo que a curva, você tem um movimento do vetor, aí você tem a pontinha, que é o que descreve a curva. O traço de uma curva é a imagem pela função γ do intervalo I. Então, você tem a curva e você tem o traço da curva. Em R2 é análogo. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo aqui dessa videoaula. Sejam γ de t cosseno t seno t, o t variando de 0 a 2π, e essa outra curva aqui, a cosseno t, a seno t, de 0 a 2π. Nós percebemos que essas duas curvas aqui serão curvas que estão situadas ao longo de circunferências centradas na origem. A primeira vai ter raio 1 e a segunda vai ter raio A. Por que eu sei isso? Porque quando eu pego as coordenadas x e y, faço x ao quadrado e y ao quadrado, eu vou ter cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que é igual a 1. E nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 representa uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Se eu faço o mesmo para essa outra curva, ó, elevo aqui ao quadrado e elevo ao quadrado, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado vai estar dando a ao quadrado. Por isso que aqui representa uma circunferência centrada na origem e de raio A. Então, eu sei que o traço dessas duas curvas é circunferência centrada na origem. Repare que quando eu faço ômega de zero, que é colocar o zero aqui no lugar do t, eu vou ter cosseno de zero, seno de zero. Então, eu vou ter 1 e 0, que é exatamente esse pontinho aqui. Quando eu faço em π sobre 2, vai estar dando esse ponto. Então, qualquer elemento t entre 0 e π sobre 2 vai estar gerando esse primeiro quadrante aqui, ó, da circunferência. Depois de π sobre 2 até π, eu gero esse pedaço da circunferência. De π a 3π sobre 2, eu gero esse. E, por último, esse pedaço aqui. Então, eu vou girar de 0 até 2π. Então, eu construo a circunferência no sentido aqui anti-horário.
Observe que gama de 2π é 1 e 0. Uma informação importante para essa parte, gente, é que curvas diferentes podem ter o mesmo traço. Se aqui eu tivesse, ao invés de... se aqui eu tivesse essa outra curva aqui, ó, beta de t, cosseno de 2t e seno de 2t, e eu faço x² mais y², também dá 1. Então, observe que essa curva beta, ela tem o mesmo traço da curva gerada por gama, né? O traço é igual, mas as curvas, as funções aqui vetoriais gama e beta são funções diferentes. Então, a gente pode observar que curvas diferentes podem gerar traços iguais. É uma informação importante para essa parte. Exemplo 2. Então, o nosso segundo exemplo é a posição P, xy, de uma partícula deslocando no plano R2 é dada por essas equações, em x e em y. E o t maior ou igual a 0. Indique o caminho percorrido pela partícula e descreva o movimento. Nós podemos observar que y igual a t corresponde a fazer raiz de t ao quadrado, que dá o próprio x ao quadrado. Portanto, a curva que nós temos é y igual a x ao quadrado. Aí a gente vê que y igual a x ao quadrado, lá no cálculo 1, é só a parábola. Mas aqui para nós, com t positivo, vai descrever a partícula em t igual a 0 até mais infinito. Então, a gente tem a curva sendo descrita aqui, ó. Então, repare que o traço dessa curva não é a parábola inteira, é só de 0 até mais infinito, essa parte aqui direita, tá? A partícula, então, vai estar se deslocando ao longo dessa parábola, y igual a x ao quadrado. Exemplo 3. Encontrar uma parametrização para um segmento de reta com extremidades nesses pontos. É um exercício muito comum, aparece muito, pedir parametrização de segmentos ou de retas. Então, nós vamos lembrar que uma parametrização de reta ou segmento é dada por uma função, né, que vai de R em R2, que vai ser um valor inicial ou um valor onde a reta passa, né? E V, que é o vetor diretor, vezes o parâmetro T. Esse V, gente, ele é um vetor diretor, que é um vetor paralelo à reta ou ao segmento, tá? Então, nós sabemos que se eu tenho os pontos, esse ponto e esse, então eu tenho 2 pontos, vão determinar esse segmento. E eu sei que o vetor diretor, basta eu fazer os valores desse menos desse. Então, vai ser 3 com menos 2 para a coordenada x, 5 menos 1 para a coordenada y. Então, eu tenho aqui o vetor diretor da reta, tá? O V, que é para da reta ou do segmento. E eu vou pegar como valor que a reta passa, o gama 0, vou pegar esse aqui, mas eu poderia pegar esse, tá? Não tem problema. Então, eu vou fazer gama de t igual valor inicial, vetor diretor t. E aí, eu tenho aqui as equações paramétricas desse segmento. Lembrando que o t vai ter que variar de 0 a 1. Quando t for 0, eu gero esse valor. E quando t for 1, eu vou gerar o outro segmento, o outro ponto que está nesse segmento, na outra extremidade, né? Quando t for 1, eu gero 3 e 5. E com isso eu concluo aqui essa videoaula. Acompanhe aí as próximas videoaulas da playlist. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!